Muito boa noite. Dilma Rousseff foi oficialmente afastada da presidência do Brasil. São notícias para acompanhar neste jornal. Por hora, o presidente da República acaba de exonerar Ernesto Gove do cargo de governador do Banco de Moçambique e nomeou para o seu lugar Rogério Lucas Andamela. Passamos desde agora a ler na íntegra o comunicado enviado à nossa redação pela Presidência da República. O Presidente da República, Filipe Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas pelas linha D do número 2 do artigo 160, assim é que é, da Constituição da República, nomeou Rogério Lucas Andamela para o cargo de governador do Banco de Moçambique. A nomeação de Rogério Lucas Andamela surge na sequência do fim do mandato de Ernesto Gove, que exerceu a função de governador do Banco de Moçambique desde 25 de julho de 2006. De referir que o número 3 do artigo 45 da Lei número 1/92, de 3 de janeiro, estabelece o período de 5 anos para o exercício do cargo em referência e permite a sua renovação. Deste modo, Ernesto Gove foi nomeado por despacho presidencial para exercer a função a 25 de julho de 2006, tendo o chefe de Estado renovado o seu mandato a 27 de julho de 2011. Rogério Andamela é funcionário do Fundo Monetário Internacional desde 1988, tendo exercido sucessivamente as funções de representante residente da instituição no Brasil e de chefe de missão para a Arménia, Costa Rica, Gâmbia, Guatemala, Libéria, Malásia, Nicarágua, Peru, Trinidade e Tobago e Zimbábue, no Departamento de Mercados Monetários e de Capital. Doutorado em Economia pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos da América, Rogério Andamela desempenha presentemente as funções de chefe de missão para Djibouti e Somália no Departamento do Médio Oriente e Ásia Central do FMI. São notícias para acompanhar na íntegra, tanto noutros blocos informativos, e acabamos de ler o comunicado enviado à nossa redação da Presidência da República. Moçambique será alvo amanhã do impacto de um eclipse solar. O fenómeno terá início a partir das 9h30 e poderá se estender até às 14 horas. Com efeito, o Ministério da Saúde aconselha não olhar diretamente para o sol, sob risco de contrair cegueira. Olhar para o sol é um gesto simples e comum, mas amanhã este ato deve ser evitado a todo custo. E quem o fizer sem proteção devida pode correr o risco de contrair cegueira. Trata-se do eclipse anular do Sol, que será visto parcialmente em todo o país e com maior incidência em algumas regiões das províncias de Niassa e de Cabo Delgado. O fenómeno terá início às 9h30 e poderá estender-se até às 14 horas. É um fato raro e que a maioria das pessoas não quer perder. Mas para observá-lo, devem ser tomadas algumas precauções. Todos nós estamos curiosos em ver este fenômeno natural, que é o eclipse do Sol. Mas é muito importante frisar que este fenômeno não é aconselhado a ser observado a olho nu. A olho nu significa olhar diretamente para o fenômeno sem uso de óculos especiais. É muito importante referir que não são óculos de sol, são óculos especiais feitos para ser observado o eclipse do Sol. E se nós olharmos diretamente para o Sol, ou para este fenômeno, como aqui foi explicado, o que vai acontecer é que os raios ultravioleta vão provocar uma queimadura. Provoca então aquilo que se chama maculopatia, que é doença da mácula, pode provocar o buraco macular, pode provocar queimadura das células nervosas. E esta queimadura pode ir dar a cegueira e uma cegueira incurável. Estes são os óculos indicados pelo Ministério da Saúde para observar o eclipse, mas devem ser usados respeitando os intervalos de tempo recomendados pela OMS, que são 20 segundos de observação, com uma pausa mínima de 30 segundos entre as observações.
Quem não tiver os óculos apropriados poderá recorrer a este método explicado pelo técnico do Instituto Nacional de Meteorologia. O método de projeção consiste em pegar uma cartolina, pegas, faz um furo, tem um furo, tem este furo, Tem um furo bem pequeno. sim, deste com este tamanho. Eu não preciso olhar o sol, eu sei que o sol está do outro lado e aponto. Então, a imagem do eclipse vai ser projetada naquele furo. Ok. Então, este é o método, é o chamado método de projeção. Eu não preciso estar a observar diretamente o sol, mas consigo ver o meu eclipse. Quer dizer, se porventura a lua for a passar, ele vai tapar mais ou menos, vai me criar mais ou menos uma sombra. Ok. Então, quer dizer, sempre este é o método aconselhável. Eu não tenho nada, não olho o céu, não é? Mas consigo ver o eclipse. O eclipse é um fenômeno natural que acontece quando há um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. A bola vermelha que aparece. Outras notícias. Moçambique não tem algum posicionamento quanto ao pedido de adesão do Burundi e Ilhas Comores para a SADC. O presidente da República, Filipe Nunes, diz que os países têm pautado por decisões colegiais e não estaduais. A aderência de mais outros países, neste caso concreto, esses que está a dizer, é exatamente a explicação. Mas Moçambique normalmente não produz opiniões unilaterais e a ter que dizer agora opinião unilateral sobre o que acha Moçambique, estarei a manipular a posição. Aspectos como esses são discutidos em fórum, são harmonizados e chega-se a uma conclusão da instituição. Portanto, a partir da altura que cada país diz, nós pensamos assim, nós pensamos, acaba a ser dispensada a necessidade da própria reunião, da própria harmonização. E isso pode muito bem parcelar a visão conjunta de uma instituição. Com o seu posicionamento de Moçambique, a verdade é que Burundi e Comores pediram há 2 anos aderir à SADC e as informações que circulam indicam que o debate dos atuais Estados-membros não tem sido fácil, havendo países que concordam e outros que não, com a entrada de Burundi e Ilhas Comores para o bloco regional. Os países para o desenvolvimento da África Austral precisam de 2,9 bilhões de dólares para apoiar 40 milhões de pessoas que sofrem pelos efeitos da seca na região. Neste momento, a região só possui cerca de 400 milhões de dólares, devendo mobilizar mais de 2,5 bilhões para enfrentar a calamidade. Moçambique, Malawi, Suazilândia, Zimbábue e África do Sul são os países da África Austral que mais se ressentem dos efeitos da seca provocados pelo fenômeno El Niño. A cimeira da SADC não ignorou a calamidade e foi na voz do presidente cessante do bloco e chefe de Estado do Botswana, Seretse Ian Khama, que os líderes regionais revelaram os números da seca. The region's cereal demand and supply analysis. A análise da procura e oferta de cereais na região mostra que a SADC registrou em julho um déficit de cereais de 9,3 milhões de toneladas para os anos 2016 e 2017 e somente um país, a Zâmbia, registrou uma oferta excedentária de cereais. Atualmente, cerca de 40 milhões de pessoas na região estão em situação de insegurança alimentar. Entretanto, os países não dispõem dos recursos financeiros necessários para aliviar as 40 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade devido à seca. In light of the above, I wrote letters. Por esta situação, escrevi cartas para os chefes de Estado e de governos da região numa declaração da seca. Também lancei um apelo humanitário para se conseguir os 2,5 bilhões de dólares necessários e estou seguro que com a ajuda dos nossos parceiros vamos conseguir ultrapassar o desafio. Em Moçambique, em particular, depois da seca que devastou as províncias do sul e centro do país, o tempo que se segue pode ser de cheias. E já nesta primeira quinzena de setembro, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades deverá divulgar os dados sobre a situação que deverá advir nos próximos tempos.
As imagens são de Sebastião Gomano, Orlando Macuacua, para a TV. A cidade de Nampula está a registrar uma subida galopante dos preços do cimento. A situação torna-se ainda mais grave com o surgimento de revendedores que têm adulterado o peso do produto. Os sacos de 50 kg chegam a pesar 35 kg. Os executores de obras dizem-se sufocados com a subida imparável do preço do cimento de construção na cidade de Nampula, aliada à redução da quantidade daquele produto por alguns revendedores. De acordo com aqueles, esta é uma prática que ocorre em diferentes pontos da urbe, onde o saco de cimento chega a pesar 35 a 40 quilos contra os 50 recomendados. Comprei para minha mão 5 sacos. Quando chego na minha obra, os meus mestres é que fazem me descobrir que não. É que dizem que, olha, o cimento que está aqui não é 50 quilos. Levantei o saco, literalmente não é 50 quilos. Eu venho para aqui, digo a ele, lá, os sacos que eu comprei aqui não está a pesar 50 quilos. O que está a acontecer? Por que você adulteraram cimentos? Eu disse, não, nós não adulteramos cimento vem de Nacala. E Sr. Balheiro, além de mim, tem muitas pessoas lesadas nesse termo. Isso compromete a própria execução de obras. E geralmente quando há problema de cimento, o empreiteiro mete reajustes, todas as pessoas reclamam. Além do próprio cimento custar muito caro, temos essa problemática de eles diminuir o cimento. Hélio Ravec, delegado do INAI, Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, revelou que a sua instituição está a par destes casos, até porque 5 estabelecimentos foram obrigados a fechar as portas por enveredarem por estes comportamentos. Já recebemos algumas reclamações de que o saco de cimento não aparece com a quantidade que é estipulada, 50 quilos. A INAI já levou a cabo trabalhos de fiscalização. Deste trabalho resultou no fecho de 5 estabelecimentos. Recomendar à população para que comprem cimento em casas já identificadas, casas com alguma credibilidade e casas que sejam licenciadas. Há um trabalho de monitoria que está sendo levado a cabo. Diariamente há equipes da INAI que saem para fiscalizar este assunto de cimento. Entretanto, há menos de um mês, o saco de cimento conheceu vários preços, estando esta semana a rondar entre os 470 a 480 meticais na capital provincial. Minha Couto diz que a tensão política que se vive no país está insustentável. Para o escritor, é uma tristeza termos que rogar algo tão básico como a paz. Isso preocupa-me porque eu acho que uma coisa triste, não é? Quer dizer, digamos, é a extrema penúria, não é? A extrema miséria, quando nós temos que pedir a alguém que não ataca hospitais, que não ataca civis, que respeita a vida dos moçambicanos. Quando temos que pedir e temos que negociar uma coisa tão básica, não é? É que nós chegamos a um limite que eu acho que é triste, não é? Nunca pensei que nós pudéssemos ter aquilo que seria, para mim, a luta política, que é uma luta digna, que deve ser uma luta digna, uma luta de ideias, de causas, chega a este extremo de nós temos que mendigar o respeito pela vida dos outros. Mia Couto diz que a tensão político-militar fez com que Moçambique se tornasse um país de medo. A obsessão pelo poder tem que ser questionada internamente pelas duas forças. Acho que eu sou suspeito a falar, porque eu tenho uma história de ligação com a Frente de Libertação, como ela era antes, não tanto agora, né? Agora distancia-me. Mas eu estou dizendo isto com algum receio, porque cada vez que eu me pronunciei politicamente, houve distorções terríveis, começou a haver medo. Eu acho que temos medo de dizer as coisas que queremos pensar e queremos dizer. O escritor diz que o país está numa situação crítica e que já não sabe mais pensar sobre o assunto. É preciso calar as armas, é preciso que estas negociações decorram em paz. Aqui eu acho que não é negociável isto. Não vejo em nenhum lado do mundo um governo qualquer do mundo que tenha
uma situação destas que é um pouco estranha, não é? De uma força política que está sentada no Parlamento discutindo umas coisas e depois outras coisas que essa mesma força política tem como uma máscara militar, são discutidas num outro fórum. Acho tudo isto muito estranho, por isso é que eu lhe digo, não sei pensar nesta assunto, não sei ajuizar isto. 3 milhões de cartões não registados poderão ser bloqueados a partir de sábado pelas operadoras de telefonia móvel. A decisão é do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. Depois de vários adiamentos, parece ser desta que a Autoridade Reguladora das Comunicações vai fazer cumprir o regulamento de registro e ativação dos módulos de identificação do subscritor do serviço de telefonia móvel, aprovado em agosto de 2015. Em comunicado de imprensa divulgado terça-feira, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique avisa que a partir de 3 de setembro até novembro serão bloqueados 3 milhões de números de telefone não registados. Cada operadora da telefonia móvel, nomeadamente a MCL, a Vodacom e a Movitel, será responsável pelo bloqueio de 1 milhão dos cartões não registados, cortando serviços de voz, dados e mensagens escritas. Os subscritores serão informados através de SMS que deverão registrar os seus números, sendo posteriormente bloqueados todos aqueles que não tenham sido registados. Esta ação é fundamental para que todo o sistema de telecomunicações esteja regulado e funcione com segurança. Lê-se no comunicado. O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique lamenta a existência de subscritores não regularizados, apesar de várias campanhas iniciadas em 2015 sobre a importância do registro dos cartões. Além de questões de segurança, o registro visa promover o uso responsável do cartão. Os médicos tradicionais dizem ser urgente a aprovação da lei que regula a sua atividade, porque só assim conseguirão combater os médicos que dizem curar até doenças crónicas. Este posicionamento foi apresentado durante as celebrações do Dia da Medicina Tradicional Africana, que hoje se assinala. As celebrações do 14º aniversário da Medicina Tradicional Africana foram marcadas pela deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. Falando na ocasião, os médicos tradicionais queixaram-se dos falsos praticantes de medicina tradicional que dizem curar tudo. Nós temos muitas dificuldades por causa desses médicos que vêm dos pequenos lagos a dizer que curam tudo, quando na realidade não curam nada. E qual é o trabalho que vocês fazem para garantir que esses médicos não enganem as populações? Nós tentamos fazermos o trabalho através do Instituto da Medicina Tradicional, a tentarmos tirarmos aqueles panfletos que andam aí ao redor da cidade de Maputo, enquanto na realidade não faz as verdades absolutas aquilo que é a medicina. A ministra da Saúde, Nazira Abdullah, entende que só com a organização dos médicos tradicionais em associações será possível combater os falsos praticantes. Só através das associações nós vamos poder ter controle dos praticantes de medicina tradicional, aqueles que realmente são praticantes de medicina tradicional, e através das associações, em conjunto com o Ministério da Saúde e dos outros setores, nós poderemos ter controle e podemos depois penalizar estes grupos que têm aparecido nos últimos tempos. O projeto de lei que regula a medicina tradicional já foi harmonizado a nível das províncias. Falta agora apresentar ao Conselho de Ministros para sua consolidação e posterior análise e aprovação na Assembleia da República. O 14º ano da Medicina Tradicional Africana celebra-se sob o lema Regulamentação dos Produtos da Medicina Tradicional na região africana. Um trabalhador de uma bomba de combustível na Machixe, província de Inhambane, foi baleado quando reagia a um assalto. O assaltante levou cerca de 190 mil meticais das receitas e antes mesmo de sair das bombas, foi detido pela polícia, que estava a menos de 400 metros do local. Foi por volta das 18 horas desta segunda-feira que o empresário Marques Pereira, gestor de uma casa de câmbio, chegou a este local de frente da sua casa na rua Pijivide e foi abordado por indivíduos desconhecidos que, segundo testemunhas, faziam-se transportar numa viatura de marca Toyota Vitz. Os malfeitores imobilizaram o empresário com tiros no joelho e levaram consigo uma mala de dinheiro em quantia não especificada. A vítima estava num surf, parado aqui assim. E eles deram 2 tiros primeiro que foram no vidro e deram o terceiro que foi já para a vítima e a vítima caiu aí. De seguida saíram do táxi e pegaram a mala que estava
do lado esquerdo, direito do quê? Atento o telespectador que notou a troca de matérias que acabamos de acompanhar, dava conta de um assalto ocorrido ontem no Chimoio e não na província de Inhambane. A esta altura vamos acompanhar uma matéria ligada a uma conferência de imprensa concedida pela CTA, para acompanhar já a seguir. O memorando de entendimento foi assinado esta quarta-feira pelo vice-presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Agostinho Vuma, e o representante do Conselho das Associações Empresariais de Angola, Eliseu Gaspar. Apesar de reconhecer que Angola deve acelerar a diversificação da economia, o representante da Angola explicou que o seu país é um bom exemplo de produtor de petróleo e tem muita experiência por partilhar com os empresários moçambicanos. Durante muito tempo a nossa economia girou em torno do petróleo. As receitas petrolíferas eram suficientes para satisfazer as necessidades do país, o que não quer dizer que não havia diversificação da economia. Em função da crise mundial, os países têm que arranjar alternativas para sobreviver. Daí que o nosso Estado, e bem, definiu a aceleração da diversificação da economia como a saída para contrapor esta crise. Os grupos empresariais vão trocar regularmente informações sobre exploração de petróleo e gás natural, sobretudo na área de logística. Agronegócios será outra área de cooperação entre as partes. Aqui, a CTA quer colher experiências sobre impostos no setor agrário. Como moçambicanos, nós estamos a trabalhar na reforma. Sempre apropriamos a necessidade do IVA na agricultura. Então, é um derivado importante para nós. E Angola tem uma experiência muito boa. Como aponta o memorando, é para explorar ações mutuamente vantajosas. Ainda nesta quarta-feira, a CTA assinou um memorando de entendimento com o Centro de Marketing e Estudos de Preços da Bielorrússia, que vai permitir a troca de informação sobre negócios nos dois países. Ora bem, empresários nacionais e angolanos pretendem trocar experiências nas áreas de petróleo e gás natural. Os representantes empresariais dos dois países assinaram hoje um memorando de entendimento de modo a colocar em prática a parceria. Agora sim, insistência para a matéria ligada ao trabalhador de uma bomba de combustível na Machis, que foi baleado quando reagia a um assalto. O assaltante levou cerca de 190 mil meticais, mas não foi longe porque a polícia estava por perto. O episódio deu-se por volta das 8 horas nestas bombas de combustível na Machis, quando um jovem chegou e pediu para falar com o gerente da mesma, que na altura preparava-se para depositar as receitas do final de semana. Já no escritório, o assaltante empunhou uma arma e obrigou um dos funcionários das bombas a recolher o valor e colocar na sua bolsa, até que o trabalhador decidiu reagir e acabou ferido com um tiro nos órgãos genitais e outro no ombro. O bombeiro foi ágil. Deu uma cotovelada na testa dele, ele ficou meio abananado e abarbatou-lhe. Então ali ele deu um tiro e atingiu o próprio bombeiro nos testículos dele. Dali conseguimos sair para fora, as pessoas vieram socorrer, saímos de fora do escritório, viemos até aqui fora. Aqui fora manda o segundo tiro. Atingiu outra vez o bombeiro por cima do ombro de raspão. Então, eu com ele, o bombeiro, caímos todos com ele. Então eu estava a segurar a mão que tinha a arma, porque se eu largasse, ele teria morto a mim ou mais alguém que estávamos ali. E porque a bomba está a menos de 400 metros da esquadra da polícia, o assaltante acabou detido pelos agentes que, ouvindo os tiros, acorreram ao local. O indiciado diz que planejou o assalto sozinho e que durante 4 dias estudou o local do assalto. Estava sozinho. Estavas sozinho? Sim. Mas a polícia diz que você tinha outras pessoas que acompanhavam. Não sei. Eu não sei. Eles talvez viram, mas eu estou a dizer. Eu sempre disse, eu estava sozinho. Eu se estivesse com alguém, não teria talvez acontecido aquilo que aconteceu. Como é que pretendia fugir depois? Ali atrás tinha um caminho. Ali atrás tem um caminho que eu já tinha visto que era possível. Quem é que te disse que tinha dinheiro ali naquela hora? Eu pude assistir, observar e concluir o que podia fazer naquela hora. Então, antes daquele assalto, tu estudaste as bombas? Sim, sim. Por quanto tempo? De quinta-feira até
domingo. Dadas as condições em que o assalto aconteceu, a polícia acredita haver mais pessoas envolvidas no crime e diz já estar no encalço dos restantes membros da quadrilha. Pela experiência, por aquilo que nós temos como este tipo de casos, normalmente atuam mais de 2 pessoas, normalmente, porque os restantes depois têm cada um com a sua missão e não é possível, não constitui a verdade aquilo que ele acaba dizendo que estivesse sozinho. Também nós não acreditamos, mas nós estamos a trabalhar na perspectiva de identificar os comparsas que achamos que estão a monte neste preciso momento. Ainda na Machis, a polícia deteve este jovem acusado de ter roubado uma viatura em frente a um supermercado local e posteriormente escondeu no bairro Mabil, de onde seria vendida. Vem aí o intervalo. No próximo bloco, o desenvolvimento da notícia que dá conta de que o capitão da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, Domingues, poderá estar em dúvidas para o jogo de sábado diante das Maurícias. O intervalo. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estamos a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado.
Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do consumidor. Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não andam bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo... Nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para se fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Para mais uma hora do consumidor. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País, a verdade como notícia. Xigubu é uma dança guerreira típica da região sul de Moçambique. Foi herdada do Império de Gaza, onde Ngungunyana foi o último rei. Representa a força dos antigos guerreiros Nguni, juntamente com a cultura dos povos que antes destes habitavam a região. Esta dança consiste no alinhamento de um certo número de guerreiros devidamente trajados com objetos de fibra e pele nos braços e nas pernas, tendo saiotes confeccionados com peles de animais, fazendo-se ainda acompanhar de um objeto de defesa denominado chitango. Xigubu é uma dança tradicional de Moçambique. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal. O governo procura investidores para operacionalizarem um projeto turístico conhecido por Cruz Jamali, avaliado em 450 milhões de dólares e considerado como um dos que poderão definir Moçambique como um dos destinos mais importantes do mundo. A Feira Internacional de Maputo foi o meio encontrado para tentar buscar empresários interessados no projeto. Durante o seminário sobre oportunidades de negócio na Zona Econômica Especial de Nacala, Gazeda, o diretor-geral do Inatur apresentou um projeto da área turística denominado Cruz Jamali e que se localiza nas ilhas com os mesmos nomes na província de Nampula. Alberto Mauman defende que é um projeto ambicioso, mas ainda não tem financiadores. O que é necessário neste momento é fazer um loteamento, estudos de pormenor,
e começamos paulatinamente a receber os investidores. De um modo geral, segundo outros intervenientes, Moçambique ainda é atrativo a novos investimentos, apesar da instabilidade econômica. Estratégica que abre portas para os países da SADC, os países do Interland e outros países. Podemos falar também da abundância de recursos naturais. São vantagens que são um dado adquirido. Quer haja crises, quer haja adversidades, estas vantagens continuam a interessar os investidores. Noutra conferência sobre as oportunidades para as pequenas e médias empresas, o presidente da União dos Exportadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Mário Costa, destacou que o Bloco tem condições de se tornar um dos atores económicos mais importantes no contexto global. Nós temos capacidade internamente dentro da CPLP para produzir mais petróleo do que os Estados Unidos, do que a Arábia Saudita, do Kuwait e Emirados, ou seja, temos tudo o que é importante para nos tornarmos uma potência mundial, o que representa mais riqueza para o país, criação de postos de trabalho e o objetivo final, que é aumentar o bem-estar de cada um das pessoas que fazem parte, ou seja, cada cidadão que faz parte da CPLP. Após este seminário, os empresários mantiveram encontro para trocar impressões e buscar oportunidades de intercâmbio. Empresas do ramo tecnológico estão em peso nesta edição da FACIM. Mais do que mostrar as funcionalidades dos seus produtos e serviços, o aspecto inovador é a tentativa de assegurar acessibilidade à maior parte das pessoas sem grandes possibilidades de ponto de vista financeiro e de conhecimentos. Desde o ramo da publicidade ao das construções, a FACIM alberga várias empresas do ramo tecnológico que, à semelhança dos demais, buscam uma melhor projeção no mercado cada vez mais concorrencial. Mas, independentemente do ramo, há uma tendência em tentar ser abrangentes. Esta empresa de publicidade, por exemplo, desenvolveu ferramentas capazes de interagir com o consumidor, no sentido de informá-lo sobre determinados produtos e serviços, substituindo o uso do papel. Nossa projeção mapeada. Nós temos um produto, queremos fazer o marketing. Então, a Camaleão surge como inovação daquilo que é o modo convencional. Isto é, antigamente, mesmo agora, continua-se a fazer as publicidades, os outdoors, os spots televisivos. A Camaleão vem inovar. Mas este conforto não é apenas para quem mora nos grandes centros urbanos. É abrir novos horizontes para que as pessoas percebam, pessoas que nunca tiveram acesso ao computador nas suas vidas, tenham a primeira experiência e abre aquilo que é o leque de visão a nível, tanto a nível de noticiários, assim como a nível de entretenimento. Na área das construções, existe um software que faz cálculos sobre os orçamentos das obras de habitação e não só, incluindo os serviços de abastecimento de água, eletricidade e outros serviços. Mais uma vez, o público-alvo pode aceder gratuitamente. É essa a aposta que nós temos feito em todas as universidades de engenharia, colocar o software gratuitamente lá ao dispor de docentes e alunos. Na área da habitação, já é possível construir casas habitáveis em uma semana e a custos acessíveis. Temos um novo projeto que são as casas modulares, que são pré-fabricadas e nós podemos montar a casa em uma semana. E é uma resposta para um problema, que é o problema de habitação hoje em dia, e elas podem ser montadas em pouco tempo, como eu já disse. Importa recordar que amanhã a FACIM recebe a visita do Presidente da República, Filipe Nyusi. Foi confirmado hoje, por definitivo, o afastamento de Dilma Rousseff do cargo de Presidente do Brasil. Dilma Rousseff poderá futuramente concorrer a cargos políticos de acordo com a votação do Senado. Dilma Vana Rousseff cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º
e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7 e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Neste caso, Dilma poderá concorrer a qualquer cargo público via eleição, incluindo nas próximas eleições de 2018. O Senado brasileiro coloca assim um ponto final a um longo processo que teve seu início em abril de 2016, quando 360 deputados federais instauraram um processo de impeachment contra a presidente. Dilma foi condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais, ao fazer gastos sem autorização do Congresso Nacional. Michel Temer, que era vice-presidente da Dilma, assume assim a presidência efetiva do Brasil até a realização das próximas eleições. As comentadoras do programa Opinião no Feminino dizem que a destituição de Dilma Rousseff deve servir de lição para Moçambique no que diz respeito à transparência. As comentadoras dizem ainda que a destituição foi forçada ou reforçada pelo descontentamento popular. Eu acho que é preciso que as lideranças africanas comecem a tomar atenção a esses fenómenos, porque não são fenómenos daqueles, também têm que ser fenómenos que fiquem próximos deles. As lições claramente são que quando nós assumimos as posições de liderança, nós não estamos ali para servir interesses de grupos. Nós não estamos ali para servir interesses pessoais, não estamos ali para proteger ninguém, nós estamos ali para fazer o nosso papel, para servir ao Estado em primeiro lugar. É uma questão de luta de classes, não tenhamos dúvidas, não é? O Partido Trabalhista, o que é no Brasil? É o partido da maioria das pessoas, a maior parte dos brasileiros são pobres. Até antes faziam parte do terceiro mundo que nem nós. Eu até volto um pouco para a nossa situação aqui, que nós também tivemos aquela questão da dívida pública que não foi autorizada e não sei o quê, mas pronto, nós somos um povo pacífico, a coisa ficou assim. Mas os brasileiros não levaram troco, não quiseram levar o assunto, quiseram levar o assunto mais profundo. Ela é acusada de responsabilidade. Na verdade, o que estão a dizer é que ela não cumpriu com aquilo que era a sua responsabilidade, com aquilo que era a sua missão. É a mesma coisa que provavelmente nós podemos ter em Moçambique se as nossas instituições funcionassem, se o Parlamento não fosse uma instituição onde as dinâmicas ou as lógicas político-partidárias se refletem mais, é onde as discussões sobre o Estado de Direito, as discussões sobre o interesse público se materializam. Provavelmente nós teríamos também, corríamos o risco de vir a ter uma situação dessas. É preciso que haja transparência orçamental, que os cidadãos saibam o que é que fazem, o que é que o Estado faz com o dinheiro que ele contribui através dos seus impostos. E é isso que os cidadãos estão cada vez mais atentos. Ai de um dirigente hoje que pensa que ainda consegue sonegar informações sobre o exercício da administração pública aos cidadãos. Um olhar ao desporto, o capitão da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, Domingues, poderá estar em dúvidas para o jogo de sábado diante das Maurícias. A definição final da sua utilização vai depender do treino desta quarta-feira à noite, tanto no Estádio Nacional do Zimpeto.